15 de novembro de 2025. Momento. Espiritualidade, santos, curiosidades, Santo Alberto Magno, memória facultativa. Local: Colônia, Alemanha. Data: 15 de novembro, 1280. Origens e vocação. Santo Alberto Magno nasceu em Lauingen, na Alemanha, por volta do ano de 1206, em uma família de tradição militar, que sonhava para ele uma carreira nas armas ou na administração civil. Ainda muito jovem, partiu para a Itália e foi estudar em Pádua, dedicando-se às chamadas artes liberais. Aplicou-se com grande empenho à gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música, manifestando desde cedo um profundo interesse pelas ciências naturais e pelo conhecimento em geral. Enquanto vivia em Pádua, começou a frequentar a igreja dos frades dominicanos. Atraído pelo exemplo de vida, pela pregação e pela espiritualidade da ordem dos pregadores, decidiu seguir os desejos do coração de Deus. Entrou na família dominicana por volta do ano de 1223, desejando mergulhar nos estudos, na santidade e no apostolado. Religioso dominicano e mestre de teologia. Depois de sua profissão religiosa e de sua ordenação sacerdotal, Alberto foi enviado pelos superiores para lecionar em vários centros de estudo teológico anexos aos conventos dominicanos. Mais tarde, teve a graça de aperfeiçoar seus estudos na célebre Universidade de Paris, o grande centro intelectual da época. Ali se destacou como teólogo e professor, iniciando também intensa atividade como escritor. Era um verdadeiro mestre, capaz de unir estudo profundo, vida de oração e humildade. Entre seus discípulos mais notáveis esteve um jovem frade silencioso e brilhante, Tomás de Aquino. Entre os dois nasceu uma amizade espiritual que marcou a história da Igreja e contribuiu enormemente para o desenvolvimento da teologia e da filosofia cristã. Estúdio teológico e serviço à ordem. Em seguida, Santo Alberto foi encarregado de fundar um estúdio teológico em Colônia, na Alemanha, onde viveu por alguns anos. Ali ensinou, formou gerações de frades e levou consigo Tomás de Aquino, que continuou seus estudos sob sua orientação. Algum tempo depois, Alberto foi eleito superior da província Teutônia dos Dominicanos, que abrangia comunidades distribuídas pela Europa Central e do Norte. Ele se distinguiu pelo grande zelo com que exerceu esse serviço. Visitava as comunidades, exortava os irmãos à fidelidade ao carisma de São Domingos e animava a vida fraterna e missionária. Bispo e servidor da Igreja. O Papa Alexandre IV, percebendo a sabedoria e as qualidades de Alberto, chamou-o para colaborar mais de perto com a Igreja em cidades como Anagni, Roma e Viterbo. Mais tarde, nomeou o bispo de Ratisbona, em uma diocese que atravessava grave crise, tanto material quanto espiritual. Durante cerca de 2 anos, Santo Alberto Magno dedicou-se com grande empenho à restauração da disciplina eclesiástica, à reforma dos costumes e à pacificação do clero e do povo. Depois, pediu ao Papa para ser exonerado do cargo episcopal, desejando retornar à sua vocação de mestre, estudioso e pregador. Entre os anos seguintes, pregou em várias regiões da Alemanha e da Boêmia, a pedido do Papa Urbano IV. Em seguida, recebeu a permissão para voltar à Colônia e retomar sua missão de estudioso e escritor, que muito frutificou para toda a Igreja. Sábio, cientista e homem de Deus, Santo Alberto Magno destacou-se de modo especial como homem de ciência. Seu espírito era verdadeiramente enciclopédico. Em Colônia e em outros centros da Alemanha e também em Paris, ele ensinou e escreveu sobre temas variados. Ele se dedicou às ciências naturais com profundidade e seriedade. Foi físico e químico, montando laboratórios experimentais, e tornou-se um observador atento da natureza. Dissertava com competência sobre astronomia, física, meteorologia, mecânica, arquitetura, mineralogia, zoologia e botânica. Escreveu também sobre artes práticas, como tecelagem, navegação e agricultura. Seu saber foi tão vasto e profundo que, ainda em vida, passou a ser chamado de Alberto Magno.
Contudo, toda essa imensa inteligência estava orientada para Deus. Ele mesmo escreveu: "Minha intenção última está na ciência de Deus." Alberto fazia das ciências humanas e divinas degraus de ascensão para o Senhor. No meio dos aplausos do mundo acadêmico e do reconhecimento de seus discípulos, permanecia um frade humilde, um pregador simples e um homem profundamente dedicado à oração, com grande amor por Jesus sacramentado e pela Virgem Maria. Serviço à unidade da Igreja e defesa da verdade. No século XIII, Santo Alberto Magno assumiu também um papel importante nos debates de seu tempo. Estudou com cuidado as obras do filósofo Aristóteles, convencido de que toda verdade autêntica, quando bem compreendida, não contradiz a fé revelada. Assim, ajudou a estabelecer uma clara distinção entre filosofia e teologia, mostrando que esses dois saberes não se opõem, mas se ajudam e cooperam na descoberta da verdade e na compreensão da vocação do ser humano. Em um momento delicado da história da Igreja, foi convocado pelo Papa Gregório X para colaborar nos esforços de aproximação entre as igrejas latina e grega após o grande cisma do Oriente. Nessa ocasião, Santo Alberto também esclareceu e defendeu o pensamento de seu discípulo Tomás de Aquino, que havia sido alvo de incompreensões e críticas: Páscoa, santificação e reconhecimento. As obras de Santo Alberto Magno preencheram cerca de 38 grossos volumes. Mas não foi apenas pela quantidade de escritos que ele marcou a Igreja, e sim pela santidade de vida. Seu testemunho mostrou que é possível ser ao mesmo tempo profundamente crente, humilde e, ao mesmo tempo, grande cientista e pensador. Ele partiu para a casa do pai em Colônia, no convento da Santa Cruz, no ano de 1280, na paz de quem viveu inteiramente a serviço da verdade e da Igreja. Com o tempo, a Igreja confirmou a fama de sua santidade. Foi beatificado no século XVII, no ano de 1622. Muitos anos depois, no ano de 1931, o Papa Pio XI proclamou Alberto Magno como doutor da Igreja e, ao mesmo tempo, confirmou oficialmente sua canonização. Alguns anos depois, o Papa Pio XII declarou Santo Alberto Magno padroeiro dos cultores das ciências naturais, reconhecendo sua grande contribuição para o diálogo entre fé e ciência. Legado para o nosso tempo santo. Alberto Magno é um santo muito atual. Em um mundo que exalta a ciência, mas muitas vezes esquece o Criador, ele nos lembra que a verdadeira sabedoria não separa fé e razão. Ele nos mostra que é possível estudar, pesquisar, ensinar, descobrir e, ao mesmo tempo, permanecer de joelhos diante de Deus. Seu exemplo inspira especialmente estudantes, professores, pesquisadores, catequistas e todos aqueles que desejam crescer no conhecimento sem perder a humildade e a fé. Curiosidades. Ele era chamado de o Grande ainda em vida. Seu conhecimento era tão vasto que professores e alunos começaram a chamá-lo de Magnus, o Grande, antes mesmo de sua morte, algo raríssimo na Idade Média. Foi um dos primeiros cientistas experimentais da Europa. Ele montou pequenos laboratórios de química e física, observava plantas, pedras, animais, clima e até engenharia. Por isso, é reconhecido como padroeiro dos cientistas naturais. O discípulo mais famoso, São Tomás de Aquino. A relação entre os dois é uma das mais bonitas da história da Igreja. Quando Tomás era ridicularizado por ser calmo e silencioso, Alberto disse: "Chamam-no de boi mudo, mas um dia seu mugido ecoará por todo o mundo." Quase acertou em cheio. Ele andava a pé pela Europa pregando, mesmo idoso. Viajou por longas distâncias pela Alemanha, Boêmia e França, sempre a pé, levando pregação, reconciliação e ciência. Sua inteligência não afastou sua humildade. Apesar de dominar todas as áreas de conhecimento, trabalhava na cozinha, cuidava dos irmãos e vivia como um simples frade. É considerado o patrono da conciliação entre fé e ciência. A Igreja o reconhece como modelo para todos os que desejam unir estudo profundo e vida espiritual. Ele previa perigos contra Tomás de Aquino. Quando alguns grupos acusaram Tomás de heresia após sua morte, foi Alberto Magno
quem defendeu a doutrina do discípulo com sabedoria e clareza. Deixou escritos que ocupam quase 40 volumes. São obras imensas sobre teologia, ciências naturais, filosofia e moral. É um dos autores mais produtivos da Idade Média. Tinha devoção profunda à Eucaristia. Mesmo em meio a pesquisas, Alberto interrompia tudo para rezar diante do sacrário. Sua vida intelectual nascia da adoração. Era conhecido pela mansidão mesmo debatendo com filósofos e cientistas. Era sempre dócil, cortês e calmo. Um verdadeiro gentleman medieval. Palavras de devoção e espiritualidade de Santo Alberto Magno. Palavras autênticas de Santo Alberto Magno. Minha intenção última está na ciência de Deus. A ciência sem a caridade infla, mas a ciência com a caridade edifica. Todo conhecimento verdadeiro conduz ao Criador. Estudar é uma forma de oração quando feito para a glória de Deus. Palavras devocionais inspiradas em sua espiritualidade. Sobre a humildade. Quanto mais conheço Deus, mais percebo o quanto sou pequeno. Sobre a busca da verdade. Nada temo da verdade, pois toda a verdade pertence a Deus. Sobre fé e razão. A razão me ajuda a ver. A fé me ajuda a não me perder. Sobre a Eucaristia. Nenhuma ciência é tão sublime quanto esta, que Deus se faz alimento para mim. Sobre Maria. A mãe do Verbo é também a mestra que me conduz à sabedoria eterna. Oração a Santo Alberto Magno, baseada na espiritualidade, vida e legado do santo. Ó Santo Alberto Magno, doutor da Igreja, mestre da verdade, servo humilde do conhecimento e da fé, olhai por nós neste dia. Vós que unistes ciência e santidade, ensinai-nos a buscar a sabedoria que vem de Deus, a estudar com humildade, a ensinar com caridade e a viver com um coração simples, totalmente entregue ao Senhor. Alcançai-nos a graça de harmonizar nossa razão com a fé, nossos estudos com a oração, nossos trabalhos com o amor cristão. Santo Alberto Magno, intercedei por todos que buscam aprender, por aqueles que ensinam, pesquisam, servem e por todos que desejam crescer no conhecimento sem perder a santidade. Amém. Momento de intercessão e entrega, momento de fé e abertura do coração. Senhor Deus, que conduziste Santo Alberto Magno pelos caminhos da sabedoria verdadeira, nós agora nos colocamos diante de Ti com humildade e confiança. Hoje entregamos nossas dúvidas, nossos medos, nossas dificuldades de compreensão, nosso desejo sincero de conhecer a verdade. Ilumina, Senhor, o nosso estudo, o nosso trabalho, a nossa mente e o nosso coração. Faz-nos crescer em virtude, não apenas em conhecimento. Neste momento silencioso, apresentamos a Ti o pedido espiritual do dia. Recebe, Senhor, o que agora colocamos no Teu coração. Amém. Frase para viver hoje. Santo Alberto Magno. Todo conhecimento verdadeiro conduz ao Criador. Hoje, viva com esta certeza na alma. Cada aprendizado, cada descoberta, cada gesto de sabedoria é um passo a mais rumo a Deus. Mensagem final. Fé e perseverança. Santo Alberto Magno nos recorda que a fé não teme a razão e que a razão não diminui a fé. A verdadeira sabedoria nasce quando colocamos Deus no centro de tudo o que pensamos, estudamos e realizamos. Persevere nos bons propósitos. Persevere no estudo que eleva. Persevere na oração que purifica. Persevere na humildade que santifica. Porque quem busca a verdade com um coração humilde nunca caminha sozinho. Deus o conduz pela mão. Momento de agradecimento e evangelização. Senhor, nós te agradecemos pelos dons da inteligência e da fé, pelo testemunho luminoso de Santo Alberto, pela sabedoria que edificou gerações, pelas luzes que derramas hoje em nossa alma. Que também nós sejamos instrumentos de luz no meio das pessoas que encontramos levando conhecimento, delicadeza, verdade e caridade. Faz-nos evangelizadores pela vida e pelo exemplo. Amém. Mensagem para o Grupo Família Querida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se esta mensagem tocou seu coração,
Compartilhe com alguém que você ama. Uma palavra de fé pode transformar um dia inteiro. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like. Assim você ajuda essa missão a alcançar ainda mais pessoas e juntos continuamos espalhando fé, esperança e luz. Oração final. Senhor Jesus Cristo, que conduziste Santo Alberto Magno pela via luminosa da ciência e da santidade, conduze também a nossa vida, guia nossos passos, fortalece nossa fé, purifica nossa inteligência, dá-nos um coração humilde e sedento de Ti. Que tudo o que fizermos hoje seja para a Tua glória, para o bem do próximo e para a santificação da nossa alma. Amém. Bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine a tua mente, fortaleça a tua fé e conduza o teu coração pelos caminhos da verdade. Que Santo Alberto Magno interceda por ti, por tua família, teus estudos, teu trabalho e teus sonhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bênção em seu lar. Salve Maria. Um ótimo fim de tarde para você. Bênção, paz e bênção em seu lar. Salve Maria. Ótimo fim de tarde.